boa noite. Muito obrigada por terem esperado até... Eu sei que os painéis foram incríveis, estou arrasada que eu não vi todos. Gostaria de chamar duas pessoas que eu estou casada com essas duas pessoas há 3 dias, ouvindo absolutamente tudo da vida delas, assim, que são pessoas... Juve, eu já tinha um lance, meu Guinness de repost, Juve, assim, porque tudo que ela fala, eu gostaria de falar, é um negócio sensacional, e eu estou só com medo de errar. Marcela, você pode me dizer como é o sobrenome? É muito difícil, gente. Fala. Não, eu quero acertar, vai. McGowan. Gente, Juve e Marcela McGowan. Com vocês, muito obrigada. Obrigada, maravilhosa. Oi de novo, gente. Ai, gente. Que calor. Falar de relacionamento, eu já queria beijar os dois na boca imediatamente. Eu já queria beijar desde a Cris Guterres, que eu tô querendo beijar a Cris Guterres. O horário permite? O horário permite, gente? Não, tô brincando, gente. Quer dizer, sei lá se eu tô brincando. Vocês se divertiram, gente? Foi legal o dia? Só mulheres incríveis, né, gente? Eu vim trabalhar em Universa para ser amiga dessas mulheres. Porque isso é um negócio muito importante, né? Você escolher as pessoas que vão estar à sua volta. É um negócio... Bom, nossa, pessoal, eu tô com vista cansada, né? Então, mas, gente, de longe eu não enxergo de perto. Mas mas eu tô achando muito gentil que eles me deram a coisa analógica e também colocaram... Então, assim, eu vou ler o TP, tá? Vamos ver se eu sou boa atriz. Sejam muito bem-vindos a essa edição mais do que especial do Maria Vai com os Outros no Universa Talks. Agora eu vou baixar um pouco. Gente, eu tô aqui para ir para qualquer lugar com vocês. Me chamem a convite de Jack Daniels, Libs e Paixão. Uhul! O amor. O amor não acreditei muito. O amor foi a pior fala até agora. Não, gente, agora falando sério, eu adoro falar de relacionamento, eu gosto de falar de... Eu acho que eu fui casada 2 vezes e durante muito tempo eu falei de relacionamento amoroso, assim, romântico. Amoroso já está errado. Romântico, no sentido dessa coisa assim, né, daquela pessoa que tem que ser a metade da laranja. Pelo amor de Deus, gente, isso aí já deu, né? Então, hoje em dia, eu continuo gostando muito de falar de relacionamento, mas eu acho que as minhas amizades são tão importantes quanto o amor. E o amor, por mim, também é tão importante quanto qualquer tipo de amor, né? Assim, autocuidado. O que é autocuidado? A gente colocar no nosso HD conteúdo bom, né? O que eu ouvi dessas duas aqui nos últimos dias eu recomendo, melhorou muito a minha vida. Eu acredito muito também em conteúdo útil, um negócio que você vai colocar em prática na sua vida amanhã, sabe? Que não é só aquela teoria muito longínqua, é um negócio tipo assim, o que você pode fazer amanhã, né? Tipo, deixar de seguir pessoas famosas e seguir pessoas... Tô roubando já tô roubando. Não, roubo. é nosso. Não, não, amor, para. Vou te agarrar em algum momento, gente. Pode, Tô solteira. Gente, eu tô atrapalhando alguma coisa. Gente, acho que eu vou sentar com minhas amigas ali, vocês fiquem à vontade. Olha só, clima. Marcela, não chegou sua hora ainda. Eu sou uma pessoa, eu sou escorpiana. Cadê Tite? Eu sou escorpiana, tá? Então, eu sou uma pessoa, assim, sabe? Eu sei. Eu tenho uma em casa. Você tem... Gente, assim. E sabe o que eu amei? Que eu vi que ela, tipo assim, ela canta as coisas mais diversas, né? Tipo assim, bossa nova, dupla sertaneja, música... Ela falou que ela só não canta tanta música americana, não é isso? Porque ela não sabe falar inglês, senão a gente faria. Mas sim, ela é uma cantora sertaneja, mas ela canta muitas coisas. Gente, maravilhoso. Aliás, outro dia eu tive uma conversa... Aquela que tira uma onda. Tive uma conversa com Fernanda Montenegro. Desculpa. Desculpa, tá, gente? Desculpa a minha relação. Chato. Não, foi num hall, foi por acaso, tá, gente? Eu poderia fingir aqui que a gente é amiga. Não, foi por acaso. Mas ela me contou que ela canta todos os dias.
E a gente está aqui com duas pessoas, né, assim, que têm essa relação forte com a música. Eu também estou com meu namorado só porque ele é bom de playlist, ele me manda músicas boas. Porque eu só me relaciono por interesse, gente. A gente tem que ter interesse nas pessoas. Ó, tô falando sem parar, vou voltar para o negócio. Porque amor não é só aquele dos filmes com final supostamente feliz e buquê na mão. Ah, gente, buquê na mão, não, pelo amor de Deus, dinheiro, né? Buquê. A gente vai falar de um amor mais real e, por isso mesmo, mais complexo. Eu quero entender qual é a energia que vocês investem nos relacionamentos, sobre os silêncios que engolimos para manter um romance de pé. Essa parte, quanto menos silêncio a gente engolir, é melhor, eu acho, né? E sobre o momento em que a gente entende que se cuidar é o maior gesto de amor. Eu vou falar a última coisa e vou passar para eles, tá, gente? Que eles são bem melhores do que eu. Mas eu vi outro dia um negócio muito legal, que não tem nada mais amoroso para o outro do que a gente se melhorar. Achei isso tão lindo, porque a gente, às vezes, fica numa, né? Eu, às vezes, fico... Eu já tive uns namorados muito trashes, assim, né, gente? Assim, bem trashes. E aí você fica numa assim, ah, não, mas eu vou transformar aquela pessoa. Gente, ninguém transforma ninguém. Ninguém transforma. Você pode, eventualmente, né? Você se reconhece de novo a partir daquela parceria e a pessoa pode te mostrar muitas coisas, mas a coisa mais amorosa que eu acho que a gente pode fazer pelo outro é realmente se melhorar, se transformar, evoluir, fazer análise, para não colocar o outro do seu analista, né, gente? Que isso aí não está certo, não. Gente, homem que fica assim... fala pra caramba no seu, né, assim, ou mulher que fala pra caramba. E às vezes não pergunta como você tá, né? Pelo amor de Deus, existem profissionais para isso, né, gente? Com certeza. Existem profissionais. Remunerados, inclusive. Não, exatamente. Bom, primeira pergunta. Vou começar com a Marcela, tá? Dá licença, tá? Com certeza. Que eu sou uma pessoa volúvel. Marcela, bom, primeiro, o seu trabalho é incrível, a sua vida é incrível. Obrigada. Você teve umas 15 vidas já. Eu te confesso que eu te conheci no BBB, e você pegou aquilo e transformou. Gente, eu acho super legal vocês falarem na hora que eu estou falando, mas quando a Marcela falar, eu acho legal vocês ouvirem, porque ela fala coisas mais interessantes do que eu. E eu já falo tudo que eu falo há anos, então não tem problema vocês falarem na minha vez, mas... O que é o amor para você? Qual é o amor que você mais gosta? Nossa, que pergunta difícil. Vocês nem mandaram um roteiro para eu perguntar pro ChatGPT. Gente, olha só, essa pergunta me veio na hora, eu não li. O que é o amor? Não sei, eu sou uma pessoa muito apaixonada. Eu tenho muito amor dentro de mim. Então, eu acho que o amor é um sentimento muito positivo e que pode ser dividido de várias maneiras. Assim. Você pode amar de muitas formas. Eu acho que é um sentimento genuíno de... Não sei se a palavra é cuidado, porque a gente confunde quando a gente coloca cuidado, às vezes, né? Mas eu acho que de desejar coisas boas para as pessoas. Porque eu acho que eu amo pessoas até, sim, que eu não tenho nenhuma relação romântica, nenhuma relação familiar, mas eu tenho um amor muito grande pela trajetória dessa pessoa, pelo que essa pessoa representa. Então, eu acho que é uma energia de admiração e de afeto e até de cuidado, não nesse sentido de se tornar responsável, mas do querer bem, sabe? Do cuidado com o que eu vou fazer de troca aqui para que eu promova coisas boas para essa pessoa, para que eu entregue o meu melhor para essa pessoa, assim. Nossa, eu amo muitas coisas, assim, eu sou muito distribuidora de amor e de afetos, mas eu acho que eu aprendi, e vai soar clichê, mas que o meu amor favorito ainda é o sobre mim, assim, porque sem ele eu não consigo fazer a distribuição dos outros amores de maneira adequada, né? Todas as vezes em que eu titubeei em me amar, assim, que eu fiquei insegura em relação ao quanto de amor eu tinha para mim, foram as vezes em que entreguei amor errado para as outras pessoas também, né? Então, eu acho que ainda é o meu favorito, é o quando eu consigo me amar, quando eu consigo estar nesse lugar em que eu estou me amando, mas eu sou, assim, de verdade, gosto de distribuir muito amor. E como que você se ama, Marcela? Assim, na prática, tipo, putz, vou ler um livro que eu acho que vai não sei o quê, ou vou passar um creme antes de dormir. Na prática, assim, se você tivesse que dar dicas para as pessoas, assim, para elas se amarem? Eu acho que eu entendi muito mais, assim, como eu me amava quando eu respeitei meus sims e os meus nãos, principalmente. Então, assim, parece que não é tão prático, não é assim mesmo.
Uísque, Mas gente, eu sou uma pessoa do uísque. respeitar esses limites foi bem importante, assim, de amor, que é basicamente dizer não quando eu não consigo aceitar uma tarefa, dizer não para um relacionamento que não tá legal para mim. Então, isso foi a maneira que eu encontrei mais de me amar, porque eu tive uma trajetória de dizer muito sim. E foi uma Eu trajetória... ouvi você falando que você era uma criança que não dava trabalho. Nenhum. Uma princesa. E Nenhum. a gente Minha mãe fica com pode esse negócio testemunhar. de... Isso é uma roubada, né, gente? A gente fica Sim. querendo agradar. É uma roubada, né? Eu passei também a vida tentando agradar. Eu fui a síndrome da boazinha, assim, todinha, durante muitos anos. Ainda carrego muito disso, né? Mas tento me desvencilhar. Mas, por exemplo, um dos maiores atos de amor que eu tive por mim mesma foi me divorciar, sabe? Foi sair de um relacionamento que me fazia mal pra caramba. Parabéns. Gente, se divorciar às vezes é ótimo. É ótimo, eu super recomendo. Gente, é que a minha família é dona de cartório. Não, tô brincando. Mas isso, e acho que na prática cultuar coisas que eu gosto de fazer também. A gente esquece muito no mundo assim de tirar esse momento para cultuar coisas que você gosta, que não são necessariamente úteis para os outros. Porque eu amo trabalhar, amo distribuir energia de trabalho, mas eu estou sendo útil para os outros, né? Então fazer coisas de hobby, bobeiras, assistir coisas bobas, ouvir alguma coisa que eu gosto, passar tempo fazendo coisas que só estão ali me nutrindo, né? Ou passar o óleo no corpo, ou ter um momento de intimidade, enfim, qualquer coisa que nutra sem eu estar servindo Vibrador, outro. Assim, né, gente? Pelo eu amor ia de falar, Deus, mas gente. fiquei contida, né? Gente, Mas, pelo amor de Deus, mas tá? esse momento, assim, é muito importante. Então, para mim, é uma maneira que eu manifesto. Quando eu me escolho, assim, sem estar sendo útil para ninguém, fazendo coisas por mim, que é super difícil, a gente se sente super culpada, né, de estar fazendo essas Não, mas coisas. se você está fazendo uma parada para você que vai te fazer bem, você vai distribuir isso nas suas relações. Você vai estar fazendo pelos outros como consequência. Com certeza, mas acho que é assim, na prática é isso. Tirar momento para fazer algum hobby, assistir alguma coisa, pode ser a coisa a mais, e não necessariamente tem que ser uma coisa super cabeçuda que vai me deixar mais inteligente, às vezes é só uma coisa para passar tempo mesmo. Então, respeitar esses momentos, assim, é o que me faz manifestar amor por mim. Ai. Vai. Ai, web namoradinha do Brasil. Gente, essa coisa de ser web namoradinha do Brasil, que é a namoradinha de todo mundo. Tô meio possessiva, gente. Todo mundo agora tá apaixonada pela Juve. Ah, gente. Tem pra todo mundo, Ah, Maria. cara. Poxa, Eu sou possessiva. que ciúme. Ah, sou ciumenta mesmo. Eu não sou tão legal, eu sou péssima. Depois eu digo meus defeitos. Vai. O que que você faz assim para se amar? Qual é a onda do amor na tua vida, assim? É uma coisa que sempre foi muito importante, se divide. Eu vejo que você tem um amor imenso, aliás, vocês dois, pelos seguidores de vocês, porque eu acho que vocês dois têm essa generosidade de distribuir o que vocês aprendem, que é muito bonito, que é tipo assim, putz, ontem eu vi não sei o quê, que eu achei tão legal, eu queria contar para vocês. Isso eu acho que já é uma forma de amor imensa. Eu acho que amor está bem dentro disso, que é a possibilidade de compartilhar coisas, compartilhar vivências, compartilhar um pedaço da gente, né? E ver isso acontecendo na vida das outras pessoas. Mas, parafraseando a Bell Hooks, de entender o amor como uma ação, eu acho que dá até para a gente ir um pouco mais além, pensando que o amor é uma flexão, né? É um modo como você faz as coisas. Eu posso falar, pô, você é foda, ou pô, você é foda. Então, é possível falar a mesma frase com intenções diferentes, flexões diferentes, melodias diferentes. E o amor é uma forma de agir no mundo dentre tudo que você faz, né? E eu acho que exercitar esse auto-amor é exercitar essa gentileza que às vezes a gente tem com o outro, um cuidado que às vezes a gente tem com o outro, e a gente não tem necessariamente com a gente, assim, né? Então, o exercício de fazer isso, vir de dentro para fora e vomitar isso. Aí, quando você fala dos seguidores, eu acho que é algo que é sobre a responsabilidade, que é ter pessoas que te seguem, a responsabilidade de uma audiência e o impacto que isso tem, né? Se a gente for pensar a humanidade, há 1000 anos atrás, provavelmente você ia conversar no máximo com 100 pessoas na sua vida, 200, né? Hoje em dia você tem acesso a milhares de pessoas, então é impossível você não ter uma responsabilidade quanto a isso, e isso é um ato de amor, porque o amor também é um ato político, né?
Então, enquanto a gente faz as coisas no mundo e transita, e quanto mais a gente faz as coisas com amor, a gente desconstrói preconceitos, a gente adquire mais tolerância, a gente colabora para um mundo que não tenha transfobia, que não tenha homofobia, que não tenha racismo. Então, tipo, o amor é um modo de viver, é um estilo de vida. Tipo, o amor tem que estar mais na moda, tem que ser mais da hora, né? E eu acho que se amar começa ali, porque quando você entende a delícia de se amar, tipo, como eu transbordo isso, né? Para transbordar isso, você tem que transbordar para outras pessoas e pensar, tipo, como que eu alcanço o outro com outra maneira de quem eu sou e como eu me vejo no outro e aprendo a me amar no outro, né? Então, eu acho que vai além de ter seguidores, mas sobre quem a gente segue também, né? Então, acho que um ato de amor muito grande que eu faço, pensando em ambiente digital e essa vida que a gente tem, é de seguir pessoas que são parecidas comigo, né? Tipo, fisicamente, pessoas trans, e eu me ver nessas pessoas, e procurar também o diferente para que eu possa me identificar com o diferente, e isso que a gente promove um estilo de vida mais amoroso, né? Eu acho que isso que é o transbordar do amor. É um estilo de vida nosso e que se torna social e político. Ai, que lindo. Eu amei que você usou a palavra transbordar, porque eu sinto muito isso mesmo. Eu amo muito as mulheres, em geral. Eu amo pessoas, mas que eu não quero falar pessoas porque homens cis eu amo menos um pouquinho, sabe? Mas eu amo muito as mulheres. É muito assim, difícil. Mas uma homem paixão cis. mesmo por fazer mulheres melhorarem na vida. E isso veio quando eu entendi que eu podia me amar. E aí, quando eu tive atos de alto amor, assim, e parei de seguir nessa lógica da competição e na lógica. Aí eu comecei a transbordar. E aí eu comecei a comunicar e querer levar isso para as mulheres. E isso mudou minha vida, meu trabalho, tudo, assim. Mas é esse transbordar, e ele só vem quando a gente primeiro ama a gente mesmo, né? É clichêzão, mas é real. E quando... assim, nem sempre é fácil, né, gente? A gente está falando aqui de se amar. Eu passei a minha adolescência me odiando. E eu me lembro de uma coisa especificamente, assim, eu tirei meio quilo de cada peito com 16 anos. E aí, tipo assim, aquilo era um negócio que para um monte de gente não significa nada, assim, né? Mas para mim era uma coisa assim, tipo, sei lá, dos 12 aos 16, verão, eu falava, ai, meu Deus, que ninguém comemore aniversário no clube, que ninguém vá para... Tipo assim, era uma coisa que me marcou profundamente. E depois eu vi vários outros momentos. E até hoje em dia, que eu faço análise, que eu fico muito me pensando onde eu errei e onde não sei o quê, tem dias que eu falo assim, cara, eu fiz tudo errado, eu sou errada. Nem sempre eu tenho... e principalmente quando a gente muda, né? Assim, vocês dois têm trajetórias de vida onde vocês viveram muitas vidas. Você separou, você fez não sei quantos partos, né? Você começou a namorar uma mulher, você foi para o BBB. Tipo assim, se a gente fosse escrever esse personagem, a pessoa diz assim, o roteirista enlouqueceu, não dá para... E Juve a mesma coisa, né? Assim, você sempre se amou? Ou você passou por um momento falando assim, cara, porque aquilo que eu te disse no camarim, assim, eu acho que não existe uma pessoa... porque quando eu comecei a me entender, a pensar quem que eu queria ser no mundo, eu pensava, eu acho que eu quero ser, sei lá, Fernanda Young, sabe, Rita Lee, sei lá, eu tinha umas referências. E eu acho que você tem a tua história, pelo menos o que eu acompanho, eu não vejo ninguém que tenha te antecedido como modelo. E a gente inaugurar existências não é uma coisa fácil. Eu quero saber como é que foi a tua trajetória, se você sempre se amou, ou se você teve um momento que você falou assim, cara, não sei como é que eu vou fazer para caber em quem eu sou. Na minha vida eu tentei ser muitas coisas, né? E esse tentar vem de uma imposição da sociedade, né? Tipo, eu sou uma pessoa trans, não binária, então por muito tempo eu tentei ser homem e aquilo não me encaixava. E desde criança eu já tinha uma consciência de que eu não me encaixava naquela caixa da masculinidade, hétero cis e tudo mais. Mas mesmo assim eu tentava, e isso me machucava muito, e isso não permitia com que eu me amasse. E da mesma forma, a minha trajetória na igreja, enquanto pessoa cristã, e isso, o quanto reprimia tanto da sexualidade quanto do gênero, e eu tentava isso, né? Tipo, depois da faculdade, eu tentando ser psicóloga, e sendo que eu sempre quis viver de arte. Então, tipo, por muito tempo eu tentei ser várias coisas e tentei encaixar em caixas desconfortáveis e fazer um contorcionismo ali.
E, no final das contas, quando eu desapeguei dessas tentativas, aí que você se percebe quem você é, né? Tipo, eu acho que você vai percebendo quem você é na medida que você não tenta ser alguma coisa. Quando você está num piloto automático realmente da sua própria vontade, da sua própria autonomia, e que você desfruta dessa liberdade de, tipo, tá, quem que eu sou nesse momento? Tá, me entendi enquanto uma pessoa trans não binária, então, tipo, do que eu vou me apropriar do que me foi negado durante toda a vida, né? E eu acho que esse movimento de se apropriar daquilo que foi negado, que você começa a se perceber e você começa a, tipo, você sai da garrafa para ver o rótulo, né? Aí você consegue se enxergar e você, uou, isso é super da hora, né? E eu acho que só depois que você se percebe que você consegue se amar, né? Tipo, enquanto você não se percebe, enquanto você não desenha o perímetro de quem você é ali, você não tem a capacidade de se amar, porque você não se conhece, né? Então, eu acho que esse movimento de autoconhecimento, de parar de tentar ser coisas e simplesmente ser e se percebendo durante o caminho, porque não dá pra gente perceber tudo também de uma hora para outra, né? Mas alguém, não teve alguém que te deu a mão, assim, que te... Sei lá, porque na minha história houve pessoas, assim, né? Primeiro, meu pai era um cara que me dava autoestima. A minha mãe, ao contrário, queria que eu fosse comportada, quieta, não sei o quê. E não por mal, cada um faz o que pode, né? Pai e mãe faz... Mas, e aí depois teve um diretor também que falou assim, não, eu gosto do teu temperamento, eu gosto que você é forte, não sei o quê. Porque, às vezes, o mundo fala assim, não, o certo é isso, assim. Quem foram as pessoas para vocês? Que eu acho que isso também ajuda, né? Assim, às vezes ajuda... Não necessariamente é alguém que a gente vai ser amigo, né? Tipo assim, para mim, talvez o Freud seja a pessoa mais importante da minha vida, eu não o conheci. Né? Mas é isso, assim, às vezes você tem amigos que não necessariamente você vai ligar, mas que a obra vai continuar te ajudando. Mas às vezes você tem pessoas, eu acho que é muito interessante quando a gente se cerca de pessoas que falam assim, cara, você está viajando, né? Assim, a Cris Fibe aqui, que falou aqui, que é minha irmã, volta e meia, assim, fala assim, nossa, Maria, você falou uma besteira, eu acho que você está agindo completamente errado. E eu acho que isso é amizade, assim, tanto para um lado quanto para o outro. E também alguém que pega e fala assim, cara, o que você está fazendo? O que você está ligando para esse cara? Você já, tipo, esse cara não te respondeu, não te responde há 2 dias. Tipo, entendeu? Ou ele morreu, vamos torcer para ele ter morrido. Tipo, assim, brincadeira, mas, tipo, quem foram as pessoas, ou se é que essas pessoas existiram? Ah, existem. Tipo, minha mãe, meu pai e meu irmão, eu acho que está nesse núcleo principal, que eu acho que são as pessoas que me percebiam há mais tempo, né? Então, quando eu vou falar com eles sobre eu ser uma pessoa trans, ser uma pessoa não binária, para eles é algo que já fazia sentido, que já estava ali, que já estava sendo percebido pelo olho do outro, né? Então, como a gente se conhece através do olhar do outro é algo muito interessante, né? E também com a minha amiga Vicky, que hoje a gente mora no mesmo prédio, e essa semana mesmo eu ajudei ela no término, a gente botou as coisas do ex dela na garagem, assim, e a gente estava falando, tipo, como é bom ter uma amiga assim depois dos 30, e a gente se conheceu há pouco tempo, e a gente consegue se enxergar tanto, e eu falei, pô, é a melhor amiga que uma garota trans poderia ter, sabe? Tipo, porque muito do mundo do feminino e da feminilidade que eu estava no processo de descoberta, ela me deu a mão e foi comigo, e foi nas lojas, e entrou nos banheiros das baladas comigo, e me ajudou a comprar maquiagem, e me falou, ó, isso daqui é bom, isso daqui não é bom, essa marca aqui, não sei o que lá. E, ao mesmo tempo, ela, enquanto uma mulher que não tem uma expressão de gênero 100% feminina, com tudo, tipo, ela é alta, ela tem cabelo curto, ela usa blazer, então ela vê esse lugar da não binariedade em mim, fez ela ver o mundo não binário e se apropriar das coisas que não são ditas femininas para ela com uma liberdade maior, uma autonomia maior. Então, acho que a gente se enxergar no outro é a melhor maneira de se amar, assim. E essas pessoas foram fundamentais na minha vida, assim, tipo, 100%. E então, você também ajudou ela, né? Você, Sim. assim, não foi só... E para você, Marcela, quem foram as pessoas que te
Cara, pra mim, eu acho que a minha mãe, ela tem uma característica muito legal, assim, que ela é aquela mãe que você pode ser qualquer coisa desde que você não faça mal pra ninguém, sabe? Ela sempre teve esse discurso. Então, quer fazer medicina? Faz. Quero casar, casa. Quero divorciar? Divorcia. Sabe? Desde que você seja... Ela ficou de boa quando você falou que era divorciar? 100%, assim. Gente, que Meus mãe pais, maravilhosa. em geral, são bem tranquilos, assim. Sempre foram. E isso é uma das coisas mais preciosas, porque eu falo, por conta a gente só consegue voar se a gente tem onde pousar, bem cafona, mas é meio que isso, assim. Você só consegue ir, você ter a coragem de se expressar, se você tem um mínimo de base, né? E essa base pode ser familiar ou pode ser construída através das amizades, mas a família geralmente é o primeiro núcleo que a gente tem ali de abraço. Então, meus pais, minha mãe principalmente, sempre teve essa flexibilidade muito grande de vai ser, sabe? Vai ser o que você quiser, vai experimentar, vai viver a vida, vai ser o que você quiser, só não faz mal para ninguém, sabe? E isso me ajudou demais, porque eu sabia que qualquer coisa que eu dissesse para ela ia me dar apoio ali, se ela precisasse puxar a orelha, ela ia puxar no amor, né, nesse lugar do tipo, viajou, mas está tudo bem, vamos recalcular essa rota. Ela foi uma pessoa muito importante. Meu irmão também. Eu tenho um irmão que é trans, e a coragem, eu ouvi você falando e foi muito legal, porque a coragem do meu irmão de ser quem ele foi uma das maiores que eu tive de ser quem eu sou também. É muito doido, porque eu sou uma mulher cis, muito, né, do padrão e etc. Mas mesmo assim, nós mulheres, a gente é ensinada a performar e a ter uma personagem ali durante a vida, né? Eu fui muito sendo a boazinha, eu fui descobrir quem eu era ali já depois de 20 e poucos anos. E até ali, você falou uma coisa linda, que não tinha como eu me amar, porque eu nem sabia o que eu era. Né? Então, o meu olhar, meu afeto para mim, qualquer coisa que eu tinha para mim, dependia do olhar do outro, do quão desejada eu estava sendo por aqueles homens ou por aquelas pessoas, do quanto o meu chefe do hospital aprovava o que eu fazia. Né? Então, para eu conseguir não ter aprovação, né, gostar de mim a ponto de não me incomodar de não ser aprovada, eu precisei saber primeiro quem eu era. E aí, esse processo do meu irmão foi muito interessante. Então, ele foi uma pessoa que a gente andou muito de mão dadas, porque eu também fui muito, né, nesse lugar para ele, tipo, seja quem você quiser, a gente vai fazer tudo o que você quiser para você ser feliz. E ele me inspirou muito, porque a coragem de ser foi uma coisa de, cara, eu quero ser também, sabe? Eu quero ser tudo que eu posso ser. Então, meu irmão e minha mãe, acho que foram as duas pessoas mais fortes. Eu tive muitas amizades, mas eu tive uma troca muito grande de ciclo de amizade depois do divórcio. Você deve ter experimentado isso na sua vida. Muita gente diz, muito obrigada, mas solteira no meu ciclo de amizade, não. E aí eu tive uma troca, aquele famoso né? livramento, né? Aquele famoso livramento. E aí depois eu fui construindo essas pessoas mais próximas do que eu pensava, que é o que você falou. Então, mulheres que estavam ali lutando pela humanização do parto. Eu tenho uma grande amiga, Thaís, que foi minha companheira nessa luta de humanização do parto. Mulheres mais progressistas que trabalhavam com sexualidade. Aí eu fui construindo essa galera e elas foram muito importantes já, mas um pouco depois, quando eu já estava um pouco mais sólida em quem eu era, assim. Eu vi que eu abandonei totalmente o roteiro e que tem 8 minutos, gente. Eu sou péssima para isso, gente. Roteiro e negócio de 8 minutos eu já fico tensa. Aí tem aqui, Juve, dá para fazer um top 5? Juve um dia chegou para mim e falou que ele não vai fazer top 5 para sempre. Tá acabando, Não, inclusive. não quero, não vamos falar sobre esse assunto, não vou deixar. Tá acabando. Não. Eu mando pra você no Zap uns exclusivos. Faz pelo menos TBT. Não quero. Não estou preparada. Não, minha analista está de férias. Eu vou fazer o top 5 no OnlyFans, então, só. Gente. R$19,90 para assinar? Gente, então tá. Aí. Ó, top 5 melhores formas de se cuidar e se adorar. Em quinto lugar, parar de scrollar reels, né? Ouvir a própria cabeça é bom, né? Porque o celular virou uma televisão à manivela, né? A gente tem que ficar Boa noite, gente. dando Obrigada. corda para continuar Boa noite, falando, tá? né? Boa noite, amor. Boa noite, Obrigada. boa noite. Não, acabou, né? Não, o quarto lugar é um bom banho, que é um dos únicos momentos do nosso dia que a gente não tá com o celular na mão, que aí combina, né? Então, aproveite o banho e o seu corpo. Gente, né? você fica cheiroso e para de... Ai, gente. É ótimo, Gente, ótimo. negócio Dedo enrugado, banho quente no calor, né? Bom demais. Eu vi que você gosta de banho quente no calor, eu amei. Eu amo virar uma muqueca de piranha. Amei. Tá. Terceiro lugar, beber bastante água, que aí você começa a perceber que é o poder da skincare, começa na água, né? Beber bastante água, a gente meio que é feio de água. Segundo lugar, ter ótimas amizades e nutrir essas amizades, que eu acho que se ver através dos olhos do outro e ver o outro é muito importante. Não dá para se gostar estando sozinha. Eu acho que a gente vive uma epidemia de solidão, postei um vídeo sobre isso hoje. Então, não dá para se gostar estando sozinha.
E primeiro lugar é tendo um tempo para você que não seja trabalhar, mexer no celular ou fazer obrigação. Fazer qualquer coisa que não seja uma dessas 3 coisas, pelo menos uma vez na semana. Eu acho que aí vai da sua imaginação, da sua ideia. Pode ser deitar na parede com as pernas para cima, pode ser qualquer coisa. Silêncio, né? Bom demais. Gente, o silêncio é um negócio maravilhoso. Todo dia antes de dormir, assim, eu falo assim, eu fico no dia pilhadaça. Aí antes de dormir eu falo, cara, o que que hoje foi importante? O que que eu tô com alguma, o que que tá me angustiando? O que que foi? Se a gente não se dá esse tempo, né, a gente perde uma chance maravilhosa de no dia seguinte poder fazer diferente, né? Então, assim, eu acho que o silêncio é um negócio realmente... E se cuidar também, né? Hoje em dia, essa palavra skincare virou... e autocuidado, está muito associado à coisa da gente... pô, então tá, vou botar uma vela ali e ver uma série, coisa que eu faço, né? Tipo, eu me arrumo para ficar sozinha em casa. Acho gostoso, fico afim de mim, né? Porque é legal, a gente fica, né? Tipo, Tem que fazer. Faço um ambiente quando eu estou acompanhada e faço um ambiente quando eu estou sozinha, né? Porque também, poxa, isso dá um help para o meu vibrador, né? Também botar uma vela ali e tal. Mas eu acho que a gente também pensar que o que a gente coloca para dentro, né? Esse cuidado, assim, pô, que série... Eu gosto de true crime, mas será que a gente vai ver só true crime? Será que isso é um negócio... Ou será que a gente vai pegar e vai aprender um negócio novo? Vai fazer um curso, vai ler um livro, vai ouvir uma entrevista de alguém interessante? Cara, aí você fica meio afim de você. Quando você aprende uma coisa nova, né? O prazer, eu acho, pelo menos, que assim, a fonte do prazer é a fonte do conhecimento. É muito gostoso. E aí você tem... E aí você, ainda por cima, você vai num jantar, e aí as pessoas estão falando alguma coisa, você tem umas 5 frases para falar sobre aquilo, entendeu? Não precisa ser profundamente. Várias coisas eu não sei profundamente. Mas eu sempre tenho umas 3 frases, assim, sabe? Que vai pegar bem, então... Mas vamos lá, Marcela. Marcela, qual seria o seu... Tem que ter um vibrador. Gente, eu falei do vibrador, nem tinha lido ainda o TP. Por que será? Nossa, não sei se eu sei elencar top 5 tão bem, assim. Mas, para me amar, teve uma coisa que foi muito importante, que foi entender o porquê que eu não me amava. E isso só vem através de instrução. Então, é tipo... Mais do que skincare, autocuidado é a gente ler, entender, tipo, um pouco do mundo, feminismo, pressão social, por que é tão difícil se amar. Porque é aí que a gente consegue desconstruir a ideia para a gente construir novas coisas. Para mim foi essencial. Eu até falei esses dias, começou muito na minha vida com uma palestra que eu assisti da Chimamanda, que é perfeita. Eu vi você falando isso, maravilhoso. Então, assim, se quiser começar pela Chimamanda, já vai, sabe? Olha aqui, gente, para anotar. Bell Hooks, Chimamanda. Sim. E acho que é um lugar muito legal. Então, entender para desconstruir isso é o que ajuda a gente a ter base para a gente gostar da gente mesmo. Porque não dá para a gente gostar se a gente não entender de onde vem o desgosto, né? Vocês falaram uma coisa que é maravilhosa, que com certeza está no top 5, que é o follow e o unfollow terapêutico. Então, né, eu dou um follow em quem não tem nada a ver, não vai agregar nada na minha vida, eu só fico me comparando com coisas que eu nem quero ser e só me faz mal, e follow de pessoas que parecem comigo, que têm ideias legais. Não, e eventualmente bloque, né? Porque agora, como o Instagram, a gente... Às vezes você dá, né, você não mais aparece sem a gente querer, então, eventualmente... Às vezes tem que silenciar, porque tem gente que você bloqueia, ela vem no zap, né? Ainda tem isso. Então, sem silenciar é melhor. Mas Você deixa de seguir, a pessoa fala, por que você parou de me seguir? Sim. Acontece. Não, silenciar é perfeito. Mas pessoas... Bom, tudo bem. É que eu acho bloco bom também. Depende do recado que quer dar, né? Depende do que a gente, recado público, às vezes tem que silenciar, né? Não dá para dar um follow, mas Não, enfim. metade do meu Instagram, metade das minhas coisas é silenciado, Mas enfim. E sobre vibrador, não sei se necessariamente tem que ter vibrador, mas tem que ter prazer. A gente tem uma relação muito difícil com o prazer, né? Então, a gente falou aqui sobre qualquer prazer. Tomar um banho demorado, fazer uma coisa que não necessariamente é útil para nada, não é trabalho. Isso tudo é maneira da gente encontrar prazer e a gente se culpa por prazer, tem dificuldade de ter prazer. Então, assim... Tem problema com coisas que não são úteis, né? Muito. É o que você, tipo assim, quero aprender piano. Para quê? Porque eu quero aprender piano. E você não precisa ser bom nisso, Não, né? Então, assim, eu quero cantar, eu canto mal, e daí? Não precisa ser bom no seu hobby, não precisa ser bom em coisas que você faz para se divertir, pode só fazer,
para isso, né? Então, eu acho que ter prazer, assim, tá no meu top, talvez meu top 1 aí. Eu sou uma pessoa que sou uma grande entusiasta de prazer. Eu vivo muito nessa lógica de eu preciso ter prazer na minha vida. Os vibradores ajudam bastante, com certeza. Inclusive, vão lá conhecer a Magix, mas eu acho que é mais sobre isso. Se permitir ter prazer em tudo que você faz na vida, no contato com o seu corpo, no contato com as pessoas, nas conversas que você tem, nos diálogos, na relação com a sua sexualidade. Né? Ela precisa ser prazerosa para você, você precisa estar gostando do que você está... Né? E, inclusive, prazer em como você se vê, assim, né? Mudar essa relação da sua autoimagem e se ver mais como um... Eu falei isso antes, aqui na conversa de antes, mas a gente se vê só como função estética, às vezes, no mundo. Principalmente nós, mulheres, a gente tem essa coisa, entrei na idade né? em que as pessoas falam assim, gente, você fez plástica? Maravilhoso isso. E não, cara, você não é uma função estética. Você está no mundo para experimentar um monte de experiência foda. E seu corpo é o veículo que te permite... viver isso, justamente é o que permite sua alma brilhar e explorar e dançar e beijar e se apaixonar e se divertir. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Mudar essa relação, tentar transmutar essa relação de prazer com você, com a sua imagem, se olhar com afeto, se olhar na potência de tudo que você pode ser e tirar um pouco de lado essa coisa estética da vida, que vai esbarrar, nem sempre a gente consegue deixar isso de lado, nem sempre a gente consegue estar bem com tudo, mas o máximo que a gente conseguir ser genuíno com a potência que a gente pode ser, mais gostoso é viver. E como é que foi o teu estalo? Nem era essa pergunta aqui. Quanto tempo, gente? 19 segundos? Que isso, gente? Que isso? Meu Deus, eu não fiz... Vou tomar vou tomar um esporro que eu não fiz as coisas. Qual foi a maior dor de amor e qual foi o maior aprendizado que o amor trouxe? Gente, vocês têm 1 segundo para responder. Vou tomar uma bronca. Dor de amor? Dor de amor. Eu tive muitas dores de amor na adolescência, né? Foi um tempo onde as dores de amor são muito grandes, né? Mas eu acho que a maior dor de amor que eu tive foi quando eu me percebi negligenciando coisas minhas que eu precisava dar muita atenção, sabe? Então, foi quando eu percebi o momento de parar a bola e, tipo, vamos trocar terapeuta, vamos trocar psiquiatra, vamos arrumar outras coisas, vamos entrar na academia, vamos começar a se exercitar, vamos... realmente fazer o check-up, a parada geral, assim. Então, foi quando eu percebi que eu estava negligente comigo e eu precisava realmente tomar posse desse auto-amor de uma maneira mais prática, mais incisiva, assim, né? E eu acho que isso a resolução está na própria dor, assim. Tipo, você perceber a dor é uma forma de você se amar também. Porque tem gente que só não percebe. Exatamente. Aí vai fazendo coisas que você não... né? Você vai tendo comportamentos que você não tem a menor ideia do porquê que você está agindo daquela maneira, né? Então, se conhecer é uma excelente forma de autocuidado. Pergunta geral. Quando eu era criança, ou talvez já adolescente, tinha uma série de tirinhas muito populares da cartunista Kim Casale. Será que eu estou falando certo, Kim Casale? Eram uns desenhos bem simples, de um casalzinho sem roupa, mas de um jeito todo inocente, sempre começavam com... A Maré, gente. A Maré, claro que é da minha época, eu não sabia quem era o autor. A Maré, nossa, eu amava, tinha álbum de figurinha. A Maré, dividir o último pedaço de chocolate. Ou a Maré, segurar a mão dele quando ele está com medo. Era bem fofo, ingênuo até. Mas agora, depois que tudo que a gente já viveu, amor, desamor, rompeu, reconstruiu, eu queria jogar essa bola para você. Até porque eu não teria nem esse tempo de dizer tudo que eu reconstruí, já. A Maré. Aí agora tá maravilhoso, tá assim, 0 e tá escrito, ai, gente, estamos chegando ao fim, sendo que já tá assim, menos 20, entendeu? Eu já tô devendo uns 20 segundos. Gente, é para me despedir, não vou me despedir. Não quero me despedir. Gente, que isso? As pessoas maravilhosas aqui, falando sobre amor, falando sobre... Não, eu acho que a primeira coisa que eles estão falando é, né, de você se conhecer, se aceitar a sua unicidade. Cada ser humano é único, a gente não pode se comparar, é uma merda. A gente tem que se gostar como a gente entendeu? E é claro que a gente sempre pode melhorar em várias coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, não existem 2 pessoas iguais no mundo. E aí, estava falando para eu me despedir, mas eu gostaria de pedir dicas sexuais para Marcela, gente. Desculpa. Eu só estou aqui para isso, gente. Dá Desculpa. o TED Talks aí, né? Dicas, por favor. Dicas sexuais, gente. Eu estou aqui só para isso. Eu acordei e pensei nem em dormir.
Assim, genérica, qualquer uma. Eu vou falar 2 grandes aprendizados modernos da sexualidade humana, que eu acho que toda mulher tem que saber. Todo mundo tem que saber. Fala 4. Por favor, De 4 é melhor, Eu já né? vou tomar bronca. Eu já vou tomar Top bronca 5, mesmo. meu top prefiro 5 me de ajuda. 4. Vamos fazer top 5. Top 5 coisas boas para a nossa sexualidade, gente. Vai. Gente, vamos anotar. Tá, vamos lá. Vou falar a primeira, que é para mulheres cis, mas a gente tem um órgão exclusivo para o prazer que se chama clitóris. O maior prazer e fonte de orgasmo vem de lá. Então, parem de ficar tentando aí inventar maneiras difíceis de ter um orgasmo e aproveitem o corpo de vocês este órgão que deram para vocês. Papai Noel, Coelho da Páscoa, penetração, coisas que, né? Que não funcionam. Não, Não, eu falo assim, eu só tenho sem. uma maneira de ter orgasmo com penetração 100% das vezes que você faz sexo e é tendo um pênis. Se não é a sua realidade, não precisa focar nisso. Então, vai focar em outros estímulos. Então, estimula, gente. Brinca, amplia esse repertório aí. Esquece, penetração é legal, mas não é só isso que existe no sexo. Outra informação importante, moderna, sobre a sexualidade é desejo sexual é algo fluido e mutável na nossa vida e que passa por fases e que está tudo bem se em uma fase a sua libido está focada no seu trabalho, está focada na academia, no seu autoconhecimento, e você no seu filho que você acabou de parir e você não está o maior transante do mundo. E desejo é algo que você consegue recuperar, influenciado por vários fatores. A gente não precisa desesperar quando ele vai embora do relacionamento, mas a gente precisa saber o que é que ativa na gente o desejo, porque o maior desespero das mulheres hoje em dia é: meu desejo foi embora. Então, assim, avalia o que é que te deseja, qual é o lugar no mundo em que você é um ser desejante, não só desejável, e o que é que faz você despertar suas fantasias, o seu tipo tesão, assim, vai na sua vontade. festa com seu par, entendeu? Aí, tipo, vê que tem uma galera falando assim, nossa, que pessoa interessante. Você já fica meio afim. Tudo bem, né? Não tá errado, né? O quê? Se interessar por outras pessoas? Não, tipo assim, digamos assim, tipo, vamos supor, uma amiga minha eu amo. Uma amiga minha foi com o namorado na festa. Aí também assim, aí viu que várias mulheres falaram assim, nossa, que cara legal. Aí fica com tesão, tudo bem, né? Fica com tesão depois que a pessoa é admirada, você fala? Meio que usa o ciúmezinho de tesão, tudo 100%. bem, né? Inclusive... Vou falar pra minha amiga hoje isso, que não tem problema, gente. Fala Vou pra ligar sua pra ela amiga. agora. Não, a gente tem muito tesão quando a gente vê a pessoa que a gente está sendo admirada e vista com um olhar que às vezes a gente não vê mais no dia a dia. Então, isso ativa muito o nosso tesão. É, inclusive, um exercício legal da gente fazer quando o tesão foi embora um pouco do relacionamento, é a gente pisar fora do lugar de parceiro ou parceira e olhar para essa pessoa como se você fosse um estranho. Então, o que eu acho sobre essa pessoa? Se eu estivesse vendo ela pela primeira vez, vendo ela trabalhando, vendo ela vivendo, o que eu sinto em relação a essa pessoa? Se não sentir nada, aí, gente, também já é hora de avaliar. Por último, vibradorzinho sempre ajuda. Explorar o corpo é muito bom. Não fiquem focados só em genital. Explorem realmente. A gente tem vários pontos erógenos deliciosos para explorar no corpo. E a gente pula eles e vai direto pro genital e perde um monte de diversão. Gente, aquele momento que você passa um negócio na perna, que você fica ali horas, entendeu? Muitas zonas erógenas. Nossa. E, inclusive, ali na hora de estimular o genital, assim, né? Não precisa ir correndo com estímulo rápido. O orgasmo não é algo que tem que ser uma maratona em busca dele, né? A gente tem que ter muito prazer e ele vai acontecer como consequência da gente estar tendo muito prazer, a gente estar curtindo muito o nosso corpo. O que mais? Meu Deus, isso é muita coisa. A pessoa dizer um negócio sexy, a gente tem que parar de tirar tudo do corpo também e saber que... eles vão me expulsar. Gente, vocês podem me expulsar. Não, pessoal, eles vão ter que me expulsar. Cadê? Mas você não acha assim? Tudo bem, a gente vai lá, academia, não sei o que, nananana, mas, cara, o corpo não é tudo, né, gente? Não é. Então, assim, às vezes a pessoa fala uma parada, entendeu? Que você fala, gente... Cara, na hora do cérebro, já faz um link com outros lugares, entendeu? Que você fica assim, com tesão, porque passa muito, né, pelo cérebro. E é sobre o cérebro, né? O nosso orgasmo vem do cérebro, o nosso desejo vem do cérebro. Então, assim, a gente foi condicionado como sociedade a meio que botar o sexo, a sensualidade, a sexualidade no corpo, mas ela não está. Ela está em atitude, ela está em energia, ela está em troca, né? Sexo, sexualidade é mutável, é energética, é troca. Socorro, tem que encerrar, gente. Obrigada, muito obrigada, gente. Uhul!
sigam Juve e Marcela, entendeu? Porque, juro, elas são maravilhosas. Eu aprendo pra caramba. Nesses últimos 3 dias que eu tô estudando elas, eu tô assim... Daqui vai ser só decadência, porque eu nunca estive tão interessante em toda a minha vida. Eu tô gênia. Tô há 3 dias só roubando coisas que vocês falam. Stalker. Tô roubando mesmo. Gente, muito obrigada. Obrigada, desculpa gente. Desculpa o atraso, desculpa o TP que eu não sei fazer. Obrigada, gente. Qual?